Na lição 2, a significação do delírio, no seminário 3, as psicoses, o Lacan sinaliza que, em se tratando da paranoia, a questão do quem fala deve ser valorizada em seu cerne, pois há aí o caráter central da alucinação. Desse modo, a alucinação verbal sublinha com rigor que o sujeito articula o que ele diz ouvir. Nesse ponto, o Lacan chama atenção para o trabalho do Seglar sobre as alucinações verbais. Tem uma obra, ele vai até fazer uma referência à obra que se chama Lições Clínicas, né? Então, o livro sobre as lições clínicas do Seglar, onde ele vai fazer uma discussão sobre a questão das alucinações. Colocando este cenário como uma pequena revolução, Lacan nos indica a importância de se situar a alucinação não como algo vindo do exterior, como uma voz de fora, mas como uma voz que é pronunciada a partir da articulação do próprio sujeito. Então, a questão do quem fala remete ao fato de que quando o sujeito diz ouvir uma voz, ele está ouvindo a si mesmo. É isso que o Lacan tenta discutir, trazendo a obra do Seglar como importante no campo da psiquiatria. Então, pensando com Lacan, nós vamos ter o seguinte, vou ler aqui uma citação da página 35. O fenômeno da fala, em suas formas patológicas como em sua forma normal, pode ser dissociado do fato que, no entanto, é sensível de que quando o sujeito fala, ele ouve a si mesmo? Uma das dimensões essenciais do fenômeno da fala é a de que o outro não seja o único a ouvir vocês. É impossível esquematizar o fenômeno da fala pela imagem que serve a um certo número de teorias ditas da comunicação. O emissor, o receptor e alguma coisa que se passa no intervalo. Parecem esquecer que na fala humana, entre muitas outras coisas, o emissor é sempre ao mesmo tempo um receptor, que ouvimos o som de nossas próprias palavras. Podemos não dar atenção a isso, mas o certo é que ouvimos. Com isso, Lacan segue o rastro freudiano ao adentrar no caso Schreber. Uma primeira indicação importante é sobre o lugar que o médico ocupa na construção delirante de Schreber, o Dr. Fleschsky. Então, Lacan mostra a importância da carta que o Schreber endereça ao médico, que está aqui no livro, né? Memórias de um doente dos nervos. Então, penso que é importante a gente ir então até as memórias do doente dos nervos e seguir essa indicação do Lacan, conhecer essa carta aberta ao senhor conselheiro, professor Dr. Fleschsky, que eu vou ler um trechinho. Permito-me enviar-lhe anexo um exemplar de Memórias de um doente dos nervos de minha autoria, com o pedido de que o submeta a um exame benévolo. Verificará que no meu trabalho, principalmente nos primeiros capítulos, seu nome é frequentemente citado, às vezes em contextos que poderiam ferir sua suscetibilidade. Lamento profundamente, mas infelizmente nada posso modificar se não quiser eliminar de antemão a possibilidade de uma compreensão do meu trabalho. Em todo caso, não tenho a menor intenção de atingir sua honra, bem como, em geral, não sinto contra ninguém qualquer rancor pessoal. Com o meu trabalho, tenho apenas o objetivo de promover o conhecimento da verdade em um campo de maior importância, o religioso. Aí lá no final da carta, é muito interessante o que ele vai colocar. Não preciso salientar a incalculável importância que teria alguma forma de confirmação de minhas suposições anteriormente indicadas, sobretudo se estas encontrassem apoio
em recordações que o Senhor tivesse conservado na memória. Dessa forma, a sequência global da minha exposição ganharia credibilidade diante do mundo todo e seria imediatamente considerada como um problema científico sério a ser aprofundado por todos os meios possíveis. Em vista disso, prezado conselheiro, rogo-lhe, quase diria, imploro-lhe, que declare sem reservas. Ponto 1. Se durante minha permanência em sua clínica ocorreu, de sua parte, alguma relação hipnótica ou similar comigo, de tal forma que o Senhor tenha podido exercer, e particularmente à distância, uma influência sobre o meu sistema nervoso. Ponto 2. Se o Senhor, nessa ocasião, foi de algum modo testemunha de uma comunicação com vozes provenientes de outro lugar que indicassem uma origem sobrenatural. E ponto 3. Se o Senhor também, por ocasião de minha estada em sua clínica, não recebeu especialmente em sonhos, visões ou impressões análogas a visões que, entre outras coisas, tratassem da onipotência divina, livre-arbítrio humano, da emasculação, da perda da beatitude de meus parentes e amigos, bem como os seus, em especial de Daniel Flesch, citado no capítulo 6, e de muitas outras coisas mencionadas em minhas memórias. A isso quero acrescentar que, a partir de numerosas comunicações das vozes que naquela época falavam comigo, tenho pontos de apoio altamente decisivos para supor que o Senhor também deve ter tido visões desse tipo. O Lacan vai apontar, como ele tem aqui um tom cortês, um tom de respeito ao Fleschzig. E conhecendo a leitura dessa obra, é impressionante, como Lacan ele vai sublinhar mesmo, como um médico vai ocupar uma posição, vamos dizer assim, privilegiada, importante na construção delirante do presidente Schreber. Ao mesmo tempo, nessa carta, como o Lacan nos indica, a gente vai ter uma certa clareza e ordem do como o Schreber vai ordenar ali esse endereçamento ao médico. Então, pensando junto com Lacan, a partir do seminário 3, nessa lição 2, a gente pode concluir, ter uma noção de que há no texto delirante algo da ordem da verdade do sujeito. Há aí uma articulação própria do sujeito que é colocada no texto delirante. Espero que tenham gostado dessas poucas palavras sobre um recorte específico da lição 2 do seminário 3 sobre as psicoses do Jacques Lacan. Eu estou fazendo a leitura junto com o pessoal aqui em Maceió desse seminário. As discussões têm sido muito interessantes e tive a ideia de ir compartilhando com vocês o que vem me chamando a atenção na leitura que o Lacan nos indica, pensar sobre as psicoses. Se você tem alguma dúvida, tem algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo. É importante conhecer quem está visitando o canal, quem está assistindo os vídeos. Vamos conversar sobre as psicoses aqui. Até o próximo vídeo.